podcast Encontro com Elas. Apresentação: Lorena Freitas e Maria Fernanda. Encontro com Elas! Oi, gente, sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas ao nosso Encontro com Elas. Eu sou Lorena Freitas e estou aqui para apresentar a vocês esse lindo encontro. Oi, gente, eu sou a Maria Fernanda e hoje nossa convidada especial é minha convidada, Mariana Carla. Ela é consteladora familiar. Oi, gente, é um prazer estar aqui dividindo com vocês essa tarde de hoje. Sou consteladora familiar, eu trabalho com a reconexão do feminino e eu acredito no lema: a vida sim pode ser mais leve. Mariana, tudo bem? Seja bem-vinda ao nosso encontro. Obrigada. Me fala uma coisa, quem é Mariana antes mesmo de ser consteladora? Mariana é uma menina lá de Santa Bárbara de Goiás, do interior, pertinho aqui de Trindade. E eu comecei... sou filho de José Carlos Pereira da Silva e Divina Cássia Barbosa, e eu comecei fazendo direito. Uma menina que queria desbravar o mundo, fazer justiça, até que a vida foi e falou assim: não, você vai ser professora. Engraçado, né? Porque minha mãe é professora e como castigo ela queria me colocar para ser professora, que me dá valor aos meus estudos. Só que eu apaixonei na área, até hoje atualmente sou professora. Eu amo dar aula, amo ensinar, até que um dia eu fiz uma constelação familiar pela primeira vez e eu falei assim: eu preciso levar essa leveza para o mundo, e é isso que eu tento hoje, é a minha missão de vida. Então, Mariana, como que foi esse primeiro contato com a constelação e que realmente, conta mais detalhes de como você decidiu virar consteladora familiar? Com a dor, né? Lógico. Eu tava tendo alguns conflitos e eu conversando com uma amiga, ela falou assim: nossa, você precisa conhecer a constelação familiar. É o que a gente fala quando a gente conhece as pessoas que estão passando por esses problemas, né, familiares. E quando eu fiz a primeira vez, eu fiz a constelação em grupo, porque existe de várias formas. Existe individual, existe em grupo, existe na água. E eu fiz em grupo, que eu particularmente acho magnífico. É incrível, eu acho que todo mundo tinha que ter essa experiência. Quando eu fiz a primeira vez, eu fiquei impactada. Não só em ver tudo aquilo e ver os meus conflitos que estavam no inconsciente, vir para o consciente, eu entender tudo o que estava acontecendo e conseguir sair daquilo, né? E respirar, nossa, não é possível que eu estava presa nisso daí. E eu falei: gente, eu preciso fazer isso. Porque quando eu estava constelando, parece que tudo parava. Eu estava constelando como paciente, tudo parava, eu falava: gente, eu viveria fazendo isso daqui. E foi onde que eu conheci uma consteladora que fazia com bonecos, e eu coloquei no meu mapa dos sonhos que eu gostaria de ser consteladora, e no outro ano eu fiz o curso, e aqui estou. Mariana, conta um pouquinho pra gente como funciona essa constelação familiar, que muita gente não conhece ainda, né? E eu acho muito importante que eu mesmo tive na doutora Petronilha, a terapeuta, e ela até me indicou você. E assim, eu era uma pessoa que não conhecia. Então conta um pouquinho pra gente como funciona, né? Para as pessoas que não conhecem, conhecer um pouquinho. Petronilha também foi minha terapeuta por muitos anos. As pessoas sempre vêm perguntar: o que é constelação familiar? Eu vou falar o que eu sempre falo. Eu vou te explicar, porém você só vai conseguir entender se você vivenciar aquilo ali. Vivenciar. Porque é uma experiência incrível. E muitas pessoas têm um pouco de receio por não conhecer, mas quando chega lá percebe que é uma terapia que acontece numa sessão única e é magnífica. Por quê? Ela é mais profunda. Por que ela é mais profunda? Porque a gente vai na raiz do problema. Sim. Porque o que acontece? A gente tem muitas lealdades invisíveis com os nossos pais, com os nossos avós, até familiares que a gente não conhece. E a gente repete muito esses padrões. Por exemplo, muitas pessoas não conseguem ter um relacionamento saudável e vivem repetindo quando a gente fala assim: como foram seus relacionamentos passados? Aí a pessoa vê que é um padrão de relacionamentos. Tem pessoas que repetem não só com relacionamentos, é a questão do dinheiro, da prosperidade, dores que estão lá na infância, que você nem imagina que tem causas atuais, e quando a gente vai olhar no campo, que a gente vai olhar para aquilo com todo o amor e ressignificar, a gente vê que tem muita coisa ligada no passado. Porque nossas raízes, se elas não estiverem nutridas, não dá fruto.
Mari, Verdade. e como você se descreveria hoje depois da constelação familiar? Nossa. É porque, nossa, como que eu falo? Bem, a vida é mais leve. Muito Bem mais. mais leve. Só porque não vai esperando que vocês vão fazer uma constelação familiar e tudo vai resolver, que não é assim. Porque, igual eu tava conversando com a minha terapeuta atual, a Jana, a vida da gente é uma cebola. A gente acha assim, resolver um problema, vem outro. Então por que mexer? Porque a vida torna mais leve, as coisas se tornam mais claras, a gente começa a ter mais consciência sobre os nossos atos, a gente vê o quanto a gente tem responsabilidade sobre todas as nossas ações e para de culpar as pessoas, para de culpar as circunstâncias, para de culpar o governo, para de culpar o mundo e assume a responsabilidade da nossa vida. Mari, esse assumir a responsabilidade me veio aqui porque muitas pessoas, ela vivencia o que os pais vivenciou, Um padrão né? de repetição. Repete a profissão, repete os relacionamentos conturbados, até questão de mãe solteira, né? Então, assim, o inconsciente, né? Inconsciente a gente vai repetindo. E como você lidar em trabalhar com essas dores, né? Com esses traumas? Você se prepara para isso? Porque eu acredito que não seja fácil você trabalhar com as dores de outras pessoas, você ajudar outras pessoas a se curarem, e você tem que estar, assim, preparada, você tem que estar forte, né? Você se protege primeiro para depois atender? Sempre oração, né? Sempre. A gente sempre pede para Deus, para que a pessoa que vai sentar na nossa frente, a gente saiba falar o que ela precisa escutar. Mas assim, todo mundo que passa por mim não é à toa, não é coincidência. O campo dela me escolhe, porque quando eu estou trabalhando com ela, eu trabalho em mim também. E sobre a questão de você falar dos padrões de repetições que acontecem com profissões, como a gente vê questões de aborto também. Até abortos que os filhos nem sabem que os pais tiveram e acabam repetindo e são de formas inconscientes. A gente fala, padrão de repetição é ruim? Às vezes não. Às vezes a gente vê, por exemplo, uma família de médicos, que todos são médicos. Ali, não é ruim. Família de pessoas que são prósperas, a prosperidade continua, não é ruim. É ruim quando tem dor, quando está atrapalhando a vida de fluir. Aí essa questão aí a gente tem que olhar com carinho, ressignificar, olhar para trás, agradecer aos nossos pais, todos que passaram e seguir fazendo um pouquinho diferente. Porque um movimento que a gente faz agora influencia várias gerações para frente. Então, o movimento que eu faço no meu sistema através das terapias, através da constelação familiar, através de buscar ser uma pessoa melhor, vai influenciar na minha filha, vai influenciar nos meus netos, e para mim isso já é suficiente. Eu não posso mudar lá atrás. Exatamente. Inclusive, Mari, outra questão que eu gostaria de te perguntar é sobre o movimento do feminino. Essa busca incessante, até porque a gente está aqui exatamente, o encontro com elas é sobre mulheres empreendedoras. E qual que é o seu maior desafio empreendendo e no despertar feminino? O maior desafio sou eu, porque eu tenho que me controlar o tempo inteiro. Por que despertou isso em trabalhar com o feminino? Porque eu tenho muito masculino em mim. E de onde que vem isso? Da luta, das dores das nossas ancestrais, da nossa mãe, dos traumas que ela teve, e a gente tem essa dificuldade de ser feminina, de se entregar, de descansar, sem culpa. Então, quando eu percebi que aquilo estava em mim, que estava atrapalhando meu relacionamento, que estava atrapalhando outras coisas, falei, gente, eu preciso trabalhar isso. Quando eu comecei a trabalhar, foi onde que eu falo, eu só chego nos meus pacientes até onde eu cheguei. Então, quando eu cheguei em mim, eu consigo passar para eles. Aí foi onde que eu falei, eu preciso trabalhar com essas mulheres, o feminino, porque é incrível. Essas mulheres tratores que a gente vê, né, que não consegue parar, que tem que ganhar mais, que tem que trabalhar, que não quer depender de homem, que não confia nos homens, não confia nas pessoas. A gente fala, para, não são todas as pessoas iguais, vamos parar, vamos respirar, vamos voltar a confiar no amor, vamos voltar a confiar no feminino, porque o que você faz é muito feminino, você também. Esse cuidado, essa delicadeza, igual a gente viu nos seus preparos, isso é feminino. A gente precisa lidar com os dois. Isso. E qual que é o seu masculino que todos nós temos? Seu masculino é o fazer. Fazer, dar conta de tudo, eu preciso levantar, resolver tudo, eu preciso resolver, pagar os boletos. Tá, mas aí tem uma hora que você tem que fazer o quê?
descansar, parar, cuidar. Aí é onde que as mulheres que são tratores têm essa dificuldade. E eu falo assim que a gente confunde, eu falo a gente porque eu também confundo, de ser mulher empoderada e de mulher empreendedora. Porque a gente pensa que mulher empoderada é aquela mulher que faz tudo. E nem sempre é assim, né? Não. A gente tem que ter esse cuidado de se empreender e também cuidar do feminino, né? Se cuidar, o autocuidado. É o que eu sempre falo para Maria Fernanda. O autocuidado, ele não é o externo. Ele começa de dentro para fora. Justamente. É incrível isso. Porque a gente vê várias pessoas no Instagram, né? Meu Deus do céu. Ai, feminina usa uma saia. É pintar unha de vermelho, gente. E somos empoderadas, não é bem assim. Não, empoderada, ninguém me passa, eu sou isso. Gente, nós mulheres, nós sabemos que nós conseguimos o que a gente quer. A gente sabe disso. Se a gente quiser trocar essa lâmpada agora, a gente não precisa de homem, a gente vai lá e troca. Só que a gente precisa deixar os homens ser homens. Exatamente. A gente precisa deixar esse espaço. Não porque a gente não consegue fazer, a gente consegue fazer o que a gente quer. Só que pra quê? Vamos deixar. Várias vezes eu constelei uma menina, vou falar de mim não, falar da menina, porque eu tenho muita É uma amiga história. minha. Não, realmente foi uma constelação. Ela veio reclamar, ela foi fazer a constelação, reclamando do marido, que o marido era fraco, o marido que não fazia nada. E constelando ela contou, eu falei assim, quando estraga alguma coisa na sua casa, o que você faz? Chama meu pai. Ai, meu Deus. Fez sim, seu marido. Ah, não, ele não dá conta não. Eu falei assim, já tentou? Ela, não. Ele deixa seu marido ser marido, deixa ele ser homem, porque o homem, ele precisa disso, né? Ele precisa que a mulher fale, vai lá, faz isso por mim. Então, assim, a gente tem que diferenciar que existe o feminino e o movimento feminista, que são completamente diferentes. O que a gente coloca no feminino é que a gente consegue sim ir pro mundo, a gente consegue ganhar o mundo, a gente consegue ser empoderada, mas a gente precisa do feminino. Porque o feminino é o quê? É fé, é espiritualidade, é delicadeza, é intuição, é o cuidado, é o magnetismo. Mulher é bonita, mulher atrai. Então, assim, isso é o feminino. E não descarte o masculino. A gente precisa do masculino também. Porque senão verdade. A gente fica muito naquela polaridade de eu tenho muitas ideias, a gente não tem o masculino, eu tenho muitas ideias, eu tenho muitas coisas na minha cabeça que eu não consigo agir. Mas aí eu não espero, né? Eu não tenho força pra agir. Aí o masculino, acho que eu vejo o masculino é ação, é foco, é ir atrás, é desenvolver um projeto. E agora, Mariana, sobre a nova fase que você está vivendo, recém-mamãe, com a Luísa, conte um pouquinho da maternidade agora. Ai, gente, falando da minha filha, foi a melhor coisa que me aconteceu. Quem está perto de mim sabe o quanto a minha filha, Luísa, era esperada, né? Foi feita com muito amor. Só porque, assim, ó, quando eu engravidei, você sabe, né? Que você é mãe, você vai passar por isso. É muito palpite. São muitas informações. E eu falava, gente, mas... E parece que as pessoas só falam negativo, né? Você não vai dormir nunca mais. É isso. Eu falava, gente, peraí. Aproveita, dorme agora. Eu falei, gente, peraí, eu vou vivenciar uma fase de cada vez. Só que a maternidade, ela não é fácil. Eu li uma vez que a maternidade, ela é de Deus mesmo, né? Que a gente larga o eu para viver pelo outro. Então, teve muitas coisas, assim, que eu achei que ia ser difícil, outras foram piores, como, por exemplo, a amamentação. E foi muito difícil. Só porque depois que eu virei mãe, eu fiquei mais sensível a todas as coisas, inclusive minha constelação familiar. Porque a gente passa a vida de uma forma diferente. Eu acredito que a gente passa a ter medo, né? Nossa. Porque a gente tem medo, porque é um cuidado que a gente tem com nossos filhos. Uhum. E eu sou mãe de duas e a diferença são muitas, são 15 anos. A diferença é 15 anos, mas o cuidado, o medo é o mesmo. Né? Ser mãe hoje em dia é lidar com medo constante. Né? E me fala uma coisa, Mariana, como que você faz essa diferença? O que é ser dona de casa, o que é ser mãe e o que é ser consteladora? Como que você faz essa separação ou como que você lida com isso? Estou aprendendo a lidar agora. E vai fazer 4 meses que eu tive a minha filha e a ajuda do meu marido, viu? Ele fica me lembrando, porque eu não sei você, mas parece que quando a gente vira mãe, a gente esquece de todas as outras coisas. A gente quer ser mãe. Parece que a gente esquece do mundo. É verdade. Quando eu tava um mês
que eu tinha 1 mês da Luísa, a minha mãe virou pra mim e falou assim, minha filha, volta a constelar. E várias pessoas falaram, nossa, tá voltando tão cedo. Por que eu voltei a constelar com 1 mês? Pra lembrar quem que eu era. Porque eu foquei tanto na Luísa, na maternidade, em me doar, que eu esqueci quem que eu era. E voltei a constelar com culpa, porque mãe tem isso, nasce uma mãe, nasce uma culpa. Mas assim, meu marido precisa sempre estar me alertando, Mariana, não esquece da mulher, não esquece de quem você é. Do seu tempo, do né? seu tempo. Então eu ainda estou me adaptando a essa nova fase. Porque Ai, que bom. tudo que eu faço eu me mergulho muito, né? E a maternidade não foi diferente. Tô aprendendo. E agora, pessoal, você, mulher, deixe seu like, se inscreva no nosso canal e venha participar com a gente. Deixe seu comentário, se inscreva e vai ter, toda semana vai ter uma entrevista, então participe com a gente. Lembrando também que temos sorteios todas as semanas. Nosso apoio do Alex, do Casa da Beleza. Quem quiser participar e ganhar um combo, que é uma hidratação e uma escova, deixa aí nos comentários eu quero e não se esqueça de se inscrever. E agora vamos começar um ping-pong. Ping e bola. Mari, pergunta rápida e resposta rápida. Tá bom. Qual a sua ideia de férias perfeitas? Praia e família. Qual a prioridade número 1 na sua vida atualmente? A minha família. Qual o filme que você assistiu recentemente que você recomendaria? Vou indicar, inclusive, no meu Instagram. Eu sou péssima com o nome. Do Outro Lado. Incrível. Trata sobre feridas emocionais. Eu vou indicar depois, vocês me seguem pra vocês verem. Qual o seu conselho hoje em dia para lidar com o fracasso? Olhando pra ele. Encarando o fracasso. Qual é a maneira ideal de passar um final de semana livre? Atualmente dormindo. Perfeito. Atualmente é dormindo. Como você se motiva quando você se sente presa? Eu olho pra trás e já vejo o tanto que eu já saí do lugar, tanto que eu já caminhei. Lindo. E qual o livro que você leu recentemente e captou mais interesse? Eita, com a maternidade, faz muito tempo que eu não leio. Só romance. Mas fala um livro Deixa que eu você ver, pode lembrar de deixar um pra livro. gente, né? Eu li um livro sobre contos, os contos com as constelações. Eles pegam contos como, por exemplo, a Branca de Neve e comparam o que a Branca de Neve tinha a ver com as constelações familiares, mas eu não lembro o nome. Qual a sua maior falha que você se vê atualmente e o que você faz para trabalhar com isso? Sou muito impulsiva. Muito impulsiva. Eu acabo falando coisas que eu arrependo depois. Terapia. Terapia. E se você pudesse ter um superpoder hoje, qual seria? Estar em vários lugares ao mesmo tempo. O que te assusta tanto, te assusta, mas você faz assim mesmo? Isso agora. Tudo que é novo. Tudo que é novo me assusta. Muito. Vivo ou morto e o dinheiro não importa. Qual músico você adoraria ver tocar ao vivo? Ivete Sangalo, sem dúvida. Nossa, apaixonada nela. Você é de Santa Bárbara, não é Santa isso? Bárbara. Você se vê morando em outro lugar no futuro e qual lugar seria? No máximo Goiânia. Sou muito apegada às minhas raízes. E qual comida você já comeu que nunca mais você comeria? Sushi. Não gosto. Duas. Eu adoro, não gente. E qual o seu maior erro no passado e o que você aprendeu com isso? Deixa eu pensar. Com certeza foi através das minhas impulsividades de falar algo que machucou alguma pessoa. Terapia. Terapia. Se você pudesse jantar com qualquer pessoa no mundo, quem você escolheria e por quê? Nossa. Pode ser não humano? Tipo, não. Claro! Não Jesus Cristo. Ai, Você bater um querido! papo com ele. É isso aí. Perfeito! Você sabe de algumas coisas, deu um papo com ele. Né? Agora fala um pouquinho pra gente de algo que você se realizou e que você se sente orgulhosa. Nossa, tem várias coisas, né? Eu sou daquelas pessoas que comemoro tudo que eu conquisto. Atualmente, a maternidade. A maternidade. Sem dúvida. Uhum. É uma realização. Uma realização pra mim.
os E agora, atendimentos. Mari, como que funciona se alguém quiser contratar o seu atendimento, o seu serviço, sua constelação familiar? Fala um pouquinho disso pra mim, por favor. Eu vou deixar aqui para vocês o meu Instagram, lá tem o link do meu WhatsApp. Eu faço atendimentos individuais, eu trabalho muito com workshop em grupo, com mulheres. Sábado mesmo aqui em Trindade a gente vai fazer um workshop voltado para o corpo, junto com o nutricionista. Então a gente vai olhar quais são, o que está te pedindo de ter uma vida mais leve, de ter o corpo que você deseja. Eu trabalho muito com conexão com relacionamento, conexão com o feminino, tudo isso. É só me chamar lá que eu estou disponível. Se você que é empresário, que é empresária e que quer ser nosso apoiador, vem participar conosco, se inscreva no nosso canal e entre em contato conosco e vamos juntos fazer essa linda história. E muito obrigada, quero agradecer a todos que estão assistindo a gente aqui e primeiramente agradecer a minha convidada especial, que é a Mariana, e vou deixar um recadinho inclusive, gente. Eu fiz constelação com ela há 2 anos atrás e olha que privilégio eu tô tendo essa honra, né, de hoje estar aqui entrevistando ela. Muito obrigada mesmo, Mari. Eu que agradeço, muito obrigada. Doutora Mariana, muito obrigada pela sua presença, foi incrível esse momento com você e deixo também esse espaço para você estar agradecendo, para você estar divulgando um pouquinho do seu trabalho. Muito obrigada, meninas. Eu agradeço a vocês por terem me dado o privilégio de estar aqui hoje. E eu só tenho um recado, façam constelação comigo. Então, gente, muito obrigada pela participação, o nosso encontro com elas. Um beijo, fiquem com Deus, obrigada mesmo pela participação. Gente, e não se esqueça, toda quinta-feira, encontro com elas!